Eu não planejei contar essa história. Para ser sincera, eu tentei esquecer. Enterrar os pedaços de mim que se quebraram naquele dia. Mas tem dores que não se enterram. Elas vivem em olhares silenciosos, em músicas que você não consegue mais ouvir, no silêncio entre dois batimentos do coração. O que aconteceu mudou tudo. E enquanto eu conto, momento a momento, vou revelar coisas que nunca achei que diria em voz alta. Vai ter parte que dói, parte que te surpreende, e talvez até partes que pareçam reais demais para ignorar. Mas se você ficar comigo até o final, vai entender por que eu precisava contar isso agora. Porque tem verdades que não conseguem mais ficar escondidas. O aroma doce e enjoativo de vinho barato impregnava o ar, grudando-se nas paredes do pequeno apartamento como uma promessa de arrependimento iminente. As luzes da cidade, filtradas pela cortina fina, pintavam listras tremidas no chão, testemunhas silenciosas da desordem crescente. Em meio ao caos de copos derrubados e risadas abafadas, ela jazia, não em sono repousante, mas em um torpor embriagado, a mente girando em um carrossel de memórias fragmentadas e promessas quebradas. O nome dela era Ana, uma mulher de 30 e poucos anos, aprisionada em uma rotina que mais parecia uma camisa de força. O trabalho burocrático, o casamento morno, a sensação constante de estar aquém das expectativas. Ana buscava, desesperadamente, uma válvula de escape, um respiro em meio à asfixia da vida adulta. E naquela noite fatídica, encontrou-a no fundo de uma garrafa. A festa, organizada por sua cunhada, prometia ser apenas um encontro familiar discreto, uma celebração singela do aniversário da matriarca. No entanto, o álcool fluiu livremente, desinibindo os convidados e desenterrando segredos há muito adormecidos. Ana, sentindo-se cada vez mais à vontade, permitiu-se relaxar. Riu alto, dançou desajeitadamente e compartilhou confidências que, em sobriedade, jamais ousaria proferir. Sua cunhada, Patrícia, observava tudo com um sorriso dissimulado nos lábios. Patrícia sempre nutriu uma antipatia velada por Ana. Invejava sua beleza natural, sua espontaneidade, a atenção que seu irmão, o marido de Ana, lhe dedicava. Aquela noite, Patrícia via a oportunidade perfeita para expor Ana, para desmascarar a imagem de esposa e mãe exemplar que ela tanto se esforçava para manter. Armada com seu celular, Patrícia capturou os momentos mais comprometedores de Ana. As caretas embriagadas, os passos cambaleantes, as palavras arrastadas. Cada clique era uma punhalada silenciosa, uma peça cuidadosamente arquitetada para a humilhação pública. Na manhã seguinte, a ressaca não era apenas física, era um peso opressor no peito, uma névoa densa na mente. Ana acordou com um pressentimento terrível, uma sensação de que algo estava profundamente errado. Ao verificar o celular, a realidade a atingiu como um soco no estômago. No grupo da família, as fotos. Sua imagem distorcida, ridicularizada, exposta à avaliação implacável de tios, primos e avós. A legenda, cortesia de Patrícia, era curta e cruel. A vergonha da família. A dor era lancinante. Não apenas pela humilhação pública, mas pela traição. Pela crueldade gratuita de alguém que deveria ser sua aliada. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés, engolindo-a em um abismo de vergonha e desespero. O casamento, já fragilizado pela rotina e pela falta de comunicação, agora pendia por um fio. O marido, constrangido e irritado, mal conseguia olhar nos olhos de Ana. A confiança, outrora tênue, havia se esfacelado em 1000 pedaços. Ana se viu isolada, julgada e condenada por um erro que, em essência, era apenas um grito desesperado por liberdade. Um pedido silencioso por aceitação e compreensão. A vergonha a consumia, corroendo sua autoestima e obscurecendo qualquer vislumbre de esperança. A partir daquele momento, a vida de Ana se transformou em uma jornada tortuosa de autodescoberta e redenção. Uma luta árdua contra o julgamento implacável da sociedade e a culpa paralisante que a aprisionava. Uma busca incessante por perdão, não apenas dos outros, mas principalmente de si mesma. Já viveu algo parecido?
ou conhece alguém que passou por uma história assim? Adoraríamos ler seu comentário abaixo. A gente lê tudo com o coração aberto e quem estiver lendo pode ser que ajude de alguma forma a amenizar o seu sentimento. E confere se sua inscrição no canal ainda está ativa. Tem muita história de arrepiar vindo por aí, para não perder os próximos episódios. Se você está gostando da história, deixe um like e comenta de onde está ouvindo. Isso ajuda muito a saber as opiniões e nos motiva a continuar. Se você curte histórias que emocionam de verdade, que aquecem o peito ou apertam o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Prometo que a próxima história pode te surpreender ainda mais. O que se seguiria seria uma saga de dor, superação e, talvez, a improvável possibilidade de reconstruir sua vida, tijolo por tijolo, a partir dos escombros daquela noite infeliz. Uma história sobre a fragilidade da reputação, o poder destrutivo da inveja e a resiliência inabalável do espírito humano. Uma narrativa que exploraria as profundezas da vergonha, a complexidade das relações familiares e a busca incessante pela autenticidade em um mundo obcecado pela perfeição. A avalanche de mensagens no grupo familiar era implacável, cada notificação um lembrete constante de sua humilhação. A princípio, o choque a paralisou, mas logo a raiva começou a borbulhar em suas veias, um fogo silencioso consumindo sua passividade. Não era justo. Ela não era a vilã da história. Era uma mulher imperfeita, sim, mas também uma mãe dedicada. Uma esposa. Talvez não a ideal, mas ainda assim uma esposa. E uma profissional esforçada. Contudo, a vergonha era uma prisão invisível, suas paredes construídas com o julgamento alheio e a autocrítica implacável. Ana se via cativa de um passado recente, incapaz de escapar das correntes daquela noite fatídica. Ela se sentia como um inseto preso em âmbar, exposto à apreciação cruel de um mundo que parecia ter prazer em sua desgraça. Em vez de ceder ao desespero, uma chama de rebelião começou a se acender em seu interior. Ela não permitiria que Patrícia, ou qualquer outro, definisse sua narrativa. Ela não se esconderia, não se encolheria sob o peso da vergonha. Ela lutaria. Lutaria por sua dignidade, por sua sanidade, por sua chance de recomeçar. Entretanto, o caminho para a redenção não seria fácil. Ana sabia que precisaria enfrentar seus próprios demônios, suas inseguranças e suas falhas. Ela precisaria se reconciliar com a mulher que se perdeu no labirinto da vida adulta, a mulher que buscava alívio no álcool e que, por um breve momento, se permitiu ser vulnerável. Em contrapartida, Ana também precisava entender o que motivou Patrícia a cometer tal atrocidade. Inveja? Rancor? Uma necessidade desesperada de se sentir superior. Desvendar os motivos da cunhada não justificaria suas ações, mas talvez pudesse trazer um pouco de clareza àquela teia de relações tóxicas. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com a exposição pública de suas fraquezas. É fundamental lembrar que a percepção dos outros nem sempre reflete a verdade. As redes sociais, em particular, são terrenos férteis para a distorção e o julgamento superficial. Ademais, a busca por validação externa é uma armadilha perigosa. Ana aprendeu da pior maneira que sua autoestima não pode depender da aprovação alheia. Ela precisava encontrar a força em seu interior, em seus valores e em sua própria definição de sucesso. Além disso, é crucial reconhecer o poder do perdão. Perdoar Patrícia não significava aprovar suas ações, mas sim libertar-se do ciclo de ódio e ressentimento. O perdão, antes de tudo, era um ato de autocuidado, uma forma de curar as feridas da alma e seguir em frente. Por outro lado, Ana também precisava se perdoar. Aceitar que cometeu um erro, aprender com ele e seguir em frente sem se punir incessantemente. A autocompaixão era essencial para reconstruir sua autoestima e redescobrir sua alegria de viver. Em suma, a jornada de Ana era um espelho da luta que todos enfrentamos em algum momento da vida. A luta para superar a vergonha, para encontrar a autenticidade e para construir uma narrativa que nos orgulhemos de contar. Uma jornada que, embora dolorosa, poderia nos levar a um lugar de maior força, sabedoria e compaixão. A espiral de vergonha, antes um redemoinho paralisante, transformava-se gradualmente em um propulsor.
Ana, antes vítima passiva, começava a enxergar na adversidade uma oportunidade de metamorfose. Não seria uma transformação indolor, tampouco imediata, mas a semente da resiliência havia sido plantada. Entretanto, a reconstrução da sua imagem não se restringiria a um mero exercício de relações públicas. Era imperativo mergulhar nas profundezas da sua psique, desenterrar as raízes da sua vulnerabilidade e fortalecer as defesas contra futuros ataques. A terapia, antes vista como um último recurso, surgia agora como um farol na escuridão, um guia para navegar pelas águas turbulentas da sua alma. De mais a mais, a relação com o álcool precisava ser revista. Ana não era alcoólatra, mas a busca por refúgio nas bebidas revelava uma carência emocional que precisava ser preenchida de forma mais saudável. Atividades físicas, meditação e a redescoberta de antigos hobbies surgiam como alternativas para lidar com o estresse e a ansiedade. Outro sim, a dinâmica familiar exigia uma reavaliação. O casamento, abalado pela traição e pela vergonha, precisava ser reconstruído sobre bases mais sólidas, fundamentadas na comunicação aberta e na compreensão mútua. Conversas difíceis, mas necessárias, seriam travadas, buscando um novo equilíbrio na relação. Em contrapartida, a amizade com Patrícia tornava-se insustentável. O perdão, embora possível, não implicava em reconciliação. Ana precisava se afastar daquela relação tóxica, proteger-se da maldade alheia e priorizar o seu bem-estar emocional. O distanciamento, por mais doloroso que fosse, era um ato de autopreservação. Agora, imagine como isso se traduz quando você se vê diante da necessidade de reinventar a sua trajetória. É crucial abandonar a zona de conforto, desafiar as suas próprias limitações e abraçar o desconhecido com coragem e determinação. A resiliência não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de superá-lo. Ademais, a busca por apoio em outras mulheres que passaram por situações semelhantes pode ser fundamental para a recuperação. Compartilhar experiências, trocar conselhos e sentir-se parte de uma comunidade de apoio pode fortalecer a autoestima e renovar a esperança. A sororidade, nesse contexto, se torna um escudo protetor contra o julgamento e a solidão. Além disso, a transformação da dor em propósito pode ser um catalisador para o crescimento pessoal. Ana poderia usar a sua experiência para conscientizar outras pessoas sobre os perigos do cyberbullying, a importância da saúde mental e a necessidade de combater o machismo e a misoginia presentes na sociedade. A sua voz, antes silenciada pela vergonha, poderia se tornar um instrumento de mudança. Em outras palavras, a jornada de Ana não era apenas sobre a reconstrução da sua vida pessoal, mas também sobre a sua contribuição para um mundo mais justo e compassivo. A sua resiliência, a sua coragem e a sua empatia poderiam inspirar outras pessoas a superarem os seus próprios desafios e a transformarem as suas dores em força. A sua história, antes marcada pela vergonha, poderia se tornar um símbolo de esperança e de transformação. A metamorfose de Ana, longe de ser um conto de fadas, era um árduo processo de desconstrução e reconstrução. Se antes a vergonha a definia, agora a busca por autenticidade guiava seus passos. Contudo, a jornada para se libertar do estigma não se restringia ao âmbito pessoal. Reverberava, inevitavelmente, em sua atuação profissional. Em seu emprego, Ana sempre fora vista como a funcionária exemplar, a profissional competente e discreta. As fotos, no entanto, haviam lançado uma sombra sobre sua reputação. Sussurros maldosos, olhares de soslaio e a crescente sensação de ser observada a cada movimento minavam sua confiança e afetavam seu desempenho. Nesse ínterim, Ana se viu diante de um dilema crucial: confrontar a situação ou ignorá-la na esperança de que o tempo apagasse a memória do incidente. Optar pelo silêncio, porém, significaria perpetuar a narrativa imposta por Patrícia, render-se ao julgamento alheio e permitir que a vergonha continuasse a ditar as regras do jogo. Assim sendo, Ana decidiu quebrar o silêncio. Não com uma explosão de raiva ou um pedido de desculpas humilhante, mas com uma atitude serena e assertiva. Em uma reunião informal com seus colegas de trabalho, ela compartilhou sua versão da história, reconhecendo seu erro,
mas enfatizando que o ocorrido não definia sua identidade nem comprometia sua capacidade profissional. Ao contrário do que temia, a reação de seus colegas foi surpreendentemente positiva. Muitos demonstraram solidariedade, expressando sua admiração pela coragem de Ana em se expor e reafirmando sua confiança em suas habilidades. Alguns, inclusive, compartilharam suas próprias histórias de vulnerabilidade e superação, criando um ambiente de empatia e compreensão. Dessa forma, Ana transformou um momento de fragilidade em uma oportunidade de fortalecer seus laços profissionais e construir uma imagem mais autêntica e humana. Ela demonstrou que é possível cometer erros, aprender com eles e seguir em frente sem se deixar abater pelo julgamento alheio. Agora, imagine como isso se aplica quando você se vê diante de um desafio profissional que exige coragem e resiliência. É crucial lembrar que a vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas sim de autenticidade. Compartilhar suas dificuldades, pedir ajuda e reconhecer seus limites pode fortalecer sua equipe, construir relacionamentos mais sólidos e impulsionar o seu crescimento profissional. Paralelamente, Ana começou a se envolver em projetos sociais relacionados à saúde mental e ao combate ao cyberbullying. Ela utilizou sua experiência pessoal para conscientizar outras pessoas sobre os perigos da exposição excessiva nas redes sociais, a importância do autocuidado e a necessidade de combater o estigma associado aos problemas de saúde mental. Nesse sentido, Ana se tornou uma defensora da autenticidade e da vulnerabilidade no ambiente de trabalho. Ela incentivou seus colegas a serem mais abertos sobre seus sentimentos, a pedirem ajuda quando necessário e a criarem um ambiente de trabalho mais acolhedor e inclusivo. Em contrapartida, Ana também aprendeu a se proteger de pessoas tóxicas e ambientes hostis. Ela estabeleceu limites claros, aprendeu a dizer não e priorizou seu bem-estar emocional acima de tudo. Ela entendeu que a sua saúde mental era tão importante quanto a sua saúde física e que era sua responsabilidade protegê-la. De certo, a jornada de Ana para se libertar da vergonha e reconstruir sua vida profissional foi longa e árdua, mas também incrivelmente gratificante. Ela descobriu a força que reside em sua vulnerabilidade, a importância da autenticidade e o poder da resiliência. Ela se tornou uma inspiração para outras pessoas que lutam contra o estigma e a vergonha, mostrando que é possível superar os desafios, transformar a dor em propósito e construir uma vida plena e significativa. A superação do estigma profissional, contudo, era apenas uma faceta da intrincada tapeçaria que Ana tecia em sua jornada de ressignificação. A reconciliação com o passado exigia um mergulho ainda mais profundo. A reconstrução dos laços familiares, em especial com seu marido, e surpreendentemente com a própria Patrícia. O perdão, como já explorado, era um ato libertador, mas a restauração da confiança, um processo lento e árduo, exigia uma dose extra de paciência e compreensão. Nesse contexto, a relação com o marido se mostrava particularmente desafiadora. A confiança, outrora abalada, precisava ser reconstruída tijolo a tijolo, através de conversas honestas e transparentes sobre as expectativas, os medos e as inseguranças de ambos. Era crucial resgatar a cumplicidade perdida, reacender a chama da paixão e redescobrir o prazer de compartilhar a vida a dois. Para tanto, Ana propôs a terapia de casal, um espaço seguro para explorar as feridas do passado e construir um futuro mais sólido e harmonioso. De modo similar, a relação com Patrícia, outrora marcada pela rivalidade e pelo ressentimento, demandava uma abordagem inovadora. Ana compreendeu que a mágoa, se não curada, poderia envenenar sua alma e impedir seu crescimento pessoal. Decidiu então estender a mão à cunhada, não como um ato de submissão, mas como um gesto de compaixão e empatia. Sobretudo, Ana buscou entender as motivações de Patrícia, as inseguranças que a levaram a cometer tal atrocidade. Descobriu que, por trás da fachada de mulher forte e bem-sucedida, Patrícia escondia uma profunda carência afetiva e uma inveja velada da espontaneidade e da alegria de viver de Ana. Ao reconhecer a dor da cunhada, Ana conseguiu despertar sua própria compaixão e vislumbrar a possibilidade de uma reconciliação. Aliás, a reconciliação não significava necessariamente
o restabelecimento de uma amizade íntima. Tratava-se antes de estabelecer um convívio pacífico e respeitoso em prol do bem-estar da família. Ana e Patrícia concordaram em deixar o passado para trás e se concentrar no presente, buscando construir uma relação baseada na cordialidade e na compreensão mútua. Agora, imagine como isso se aplica quando você se encontra em meio a conflitos familiares aparentemente irreconciliáveis. É crucial lembrar que a comunicação honesta e a empatia são ferramentas poderosas para superar as mágoas e construir pontes entre as pessoas. A disposição para perdoar, mesmo quando a dor é profunda, pode abrir caminho para a cura e para a restauração dos laços familiares. Em adição a isso, Ana decidiu transformar sua experiência em uma ferramenta de conscientização sobre os perigos do cyberbullying e a importância da saúde mental nas famílias. Ela passou a participar de palestras e workshops em escolas e comunidades, compartilhando sua história e incentivando o diálogo aberto sobre esses temas. Outro sim, Ana se tornou uma defensora da educação digital para pais e filhos, alertando sobre os riscos da exposição excessiva nas redes sociais e a importância de proteger a privacidade e a segurança online. Ela incentivou as famílias a estabelecerem regras claras sobre o uso da internet e a promoverem um ambiente de comunicação aberta e honesta sobre os desafios do mundo digital. De fato, a jornada de Ana para reconstruir seus laços familiares e transformar sua dor em propósito foi um processo longo e desafiador, mas também incrivelmente gratificante. Ela descobriu a força que reside na compaixão, na empatia e na capacidade de perdoar. Ela se tornou um exemplo de resiliência e de superação, mostrando que é possível transformar as adversidades em oportunidades de crescimento e de transformação pessoal. A jornada de Ana, entretanto, não se limitava à esfera familiar e profissional. Uma dimensão crucial, frequentemente negligenciada, clamava por atenção. A reconexão com a sua essência, com os seus sonhos e paixões, há muito adormecidos sob o peso das responsabilidades e das expectativas alheias. Era tempo de resgatar a menina que amava pintar, a adolescente que sonhava em viajar pelo mundo, a jovem que aspirava a escrever um livro. Nesse sentido, Ana se permitiu redescobrir o prazer da criação artística. Retomou as aulas de pintura, explorando novas técnicas e cores, expressando em telas a sua visão particular do mundo. A arte, antes um hobby distante, tornou-se uma ferramenta terapêutica, um canal para extravasar as emoções reprimidas e celebrar a beleza da vida. Ademais, Ana se aventurou a realizar o sonho de viajar. Começou com pequenas escapadas para cidades próximas, explorando a riqueza cultural e natural do seu próprio país. Em seguida, planejou uma viagem mais ambiciosa para um destino exótico, onde se permitiu mergulhar em novas culturas, provar novos sabores e vivenciar novas experiências. A viagem, mais do que um simples passeio turístico, tornou-se uma jornada de autodescoberta, uma oportunidade de expandir os seus horizontes e renovar a sua perspectiva sobre a vida. Outro sim, Ana decidiu dar vazão à sua paixão pela escrita. Começou a registrar as suas reflexões e experiências em um blog pessoal, compartilhando as suas histórias de superação e inspirando outras pessoas a perseguirem os seus sonhos. A escrita, antes um passatempo solitário, tornou-se uma forma de se conectar com o mundo, de expressar a sua voz e de deixar um legado. Agora, imagine como isso se aplica quando você se sente perdido ou desconectado da sua própria essência. É crucial reservar um tempo para se reconectar com as suas paixões, com os seus hobbies e com as atividades que lhe trazem alegria e satisfação. A busca pela autenticidade é um processo contínuo, que exige autoconhecimento, coragem e a disposição para se libertar das amarras do passado. Em contrapartida, Ana aprendeu a valorizar o tempo presente, a viver o agora com intensidade e gratidão. Abandonou a obsessão pelo futuro e a lamentação pelo passado, concentrando-se em aproveitar cada momento, em saborear cada experiência e em celebrar cada pequena conquista. A meditação e a prática da atenção plena se tornaram ferramentas importantes para cultivar a paz interior e a serenidade. Além disso, Ana se tornou mais seletiva em relação às suas amizades e relacionamentos. Priorizou as pessoas que a amam e a apoiam incondicionalmente,
que a inspiram a ser uma pessoa melhor e que a ajudam a manter o foco em seus objetivos. Afastou-se das pessoas tóxicas e negativas, que a drenam de energia e a impedem de seguir em frente. Por conseguinte, a jornada de Ana para se reconectar com a sua essência e perseguir os seus sonhos foi um processo transformador que a levou a descobrir a sua verdadeira força e o seu verdadeiro propósito na vida. Ela se tornou uma mulher mais autêntica, mais feliz e mais realizada, capaz de inspirar outras pessoas a seguirem os seus próprios caminhos e a viverem as suas vidas com paixão e propósito. Afinal, como bem diz o ditado, a vida é muito curta para ser pequena. A reconstrução da vida de Ana, todavia, não se completaria sem um elemento crucial: a ressignificação da sua imagem pública. Mais do que apagar as fotos comprometedoras, tratava-se de reescrever a narrativa, de mostrar ao mundo a mulher forte e resiliente que emergiu das cinzas da vergonha. Não uma negação do passado, mas uma apropriação da história, transformando a dor em um manifesto de esperança e superação. Nesse sentido, Ana decidiu utilizar as redes sociais, o mesmo palco que a humilhou, para contar a sua verdade. Não com rancor ou vitimização, mas com honestidade e coragem. Começou a compartilhar as suas reflexões sobre a vergonha, o perdão, a resiliência e a importância da saúde mental, utilizando a sua própria experiência como um exemplo inspirador. Em vez de se esconder atrás de filtros e máscaras, Ana se mostrou autêntica e vulnerável, revelando as suas imperfeições, as suas dúvidas e os seus medos. Essa honestidade tocou o coração de muitas pessoas, que se identificaram com a sua história e se sentiram inspiradas a enfrentar os seus próprios desafios. O que antes era um mar de críticas e julgamentos, transformou-se em um oceano de apoio e solidariedade. Ademais, Ana aproveitou a sua crescente visibilidade para defender causas importantes, como a luta contra o cyberbullying e a promoção da saúde mental. Participou de campanhas de conscientização, concedeu entrevistas para a mídia e se tornou uma voz ativa na defesa dos direitos das vítimas de violência online. A sua história, antes marcada pela vergonha, tornou-se um símbolo de esperança e de empoderamento para muitas pessoas. Agora, pense em como isso se aplica quando você enfrenta uma crise de imagem, seja pessoal ou profissional. É fundamental não se render ao medo ou à vergonha, mas sim assumir o controle da narrativa e contar a sua própria versão da história. A autenticidade, a transparência e a coragem são as melhores armas para combater a desinformação e reconstruir a sua reputação. Por outro lado, Ana também aprendeu a lidar com os haters e os trolls, as pessoas que se escondem atrás do anonimato para destilar ódio e veneno nas redes sociais. Ela entendeu que nem sempre é possível agradar a todos e que algumas pessoas simplesmente não estão dispostas a ouvir a verdade. Em vez de se deixar abalar pelas críticas, Ana se concentrou em fortalecer a sua rede de apoio e em se cercar de pessoas que a amam e a valorizam. Em acréscimo, Ana decidiu investir em sua formação profissional, buscando novas habilidades e conhecimentos para se destacar no mercado de trabalho. Fez cursos de marketing digital, de comunicação e de gestão de redes sociais, aprimorando as suas competências e se tornando uma especialista na área. A sua experiência pessoal, combinada com a sua expertise profissional, a tornou uma profissional altamente requisitada e valorizada. Nesse sentido, a jornada de Ana para ressignificar a sua imagem pública foi um processo longo e desafiador, mas também incrivelmente gratificante. Ela descobriu o poder da autenticidade, da transparência e da coragem para transformar a dor em propósito e inspirar outras pessoas a superarem os seus próprios desafios. Ela se tornou um exemplo de resiliência e de empoderamento, mostrando que é possível reescrever a sua história e construir um futuro mais brilhante, mesmo após ter passado por momentos difíceis. Afinal, como bem disse Clarice Lispector, que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as decepções, vêm as desilusões. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. A ressignificação da imagem pública, por mais crucial que fosse, representava apenas o prelúdio para um desafio ainda maior: a construção de um legado, não um monumento de vaidade ou uma busca por imortalidade,
mas uma contribuição genuína para a sociedade, um farol a guiar outras pessoas em suas próprias jornadas de superação. Ana compreendia que a dor, quando transformada em propósito, possuía um poder incalculável, capaz de inspirar mudanças profundas e duradouras. Nesse sentido, Ana decidiu canalizar sua energia para a criação de uma organização sem fins lucrativos, dedicada ao apoio de vítimas de violência online e à promoção da saúde mental. A Rede Resiliência, nome fictício, ofereceria suporte psicológico, orientação jurídica e programas de capacitação para pessoas que sofreram com cyberbullying, discurso de ódio e outras formas de agressão virtual. Ana, com sua experiência pessoal e sua expertise em comunicação, lideraria a organização com paixão e determinação, buscando criar um ambiente seguro e acolhedor para as vítimas. Ademais, a Rede Resiliência se dedicaria à promoção da educação digital para jovens e adultos, ensinando sobre os perigos da internet, as ferramentas de proteção online e a importância do uso consciente das redes sociais. A organização também desenvolveria programas de prevenção ao cyberbullying em escolas e comunidades, buscando conscientizar sobre os impactos negativos da violência online e incentivando o respeito e a empatia no ambiente virtual. Outro sim, Ana vislumbrava a Rede Resiliência como um centro de referência em saúde mental, oferecendo serviços de terapia individual e em grupo, oficinas de mindfulness e programas de bem-estar para pessoas que sofrem com ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. A organização também promoveria campanhas de desestigmatização da saúde mental, buscando quebrar o tabu em torno dos problemas emocionais e incentivando as pessoas a buscarem ajuda quando necessário. Agora, considere como isso se aplica quando você busca transformar a sua dor em um legado duradouro. É fundamental identificar uma causa que ressoe com os seus valores e com a sua paixão, e dedicar a sua energia e os seus recursos para fazer a diferença no mundo. A criação de uma organização sem fins lucrativos, o desenvolvimento de um projeto social ou o engajamento em uma causa humanitária são formas poderosas de transformar a sua dor em um instrumento de transformação social. Em contrapartida, Ana compreendia que a construção de um legado não se limitava às grandes ações e aos projetos ambiciosos. As pequenas atitudes do dia a dia, os gestos de gentileza e os atos de compaixão também contribuem para a construção de um mundo melhor. Ana se esforçava para ser uma pessoa melhor a cada dia, para praticar a empatia e a solidariedade em todas as suas interações, para inspirar outras pessoas a seguirem o seu exemplo. Além disso, Ana decidiu escrever um livro sobre a sua jornada de superação, compartilhando as suas experiências, as suas reflexões e os seus aprendizados com o mundo. O livro, intitulado Além da Vergonha, título fictício, se tornaria um best-seller, inspirando milhares de pessoas a enfrentarem os seus próprios desafios e a transformarem as suas dores em força. A sua história, antes marcada pela vergonha, se tornaria um símbolo de esperança e de resiliência para muitas pessoas. Em suma, a jornada de Ana para construir um legado duradouro foi um processo contínuo de aprendizado, de crescimento e de transformação pessoal. Ela descobriu que a dor, quando canalizada para o bem, possui um poder incalculável, capaz de inspirar mudanças profundas e duradouras na sociedade. Ela se tornou um exemplo de resiliência, de empatia e de liderança, mostrando que é possível transformar as adversidades em oportunidades de construir um mundo mais justo, mais compassivo e mais humano. Afinal, como bem disse Martin Luther King Jr., a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, apenas o amor pode fazer isso. A consolidação do legado, embora representasse o ápice da transformação de Ana, não a isentava dos desafios inerentes à manutenção de uma organização sem fins lucrativos. Além de inspirar, era preciso gerir, administrar, garantir a sustentabilidade financeira da Rede Resiliência, um desafio que exigia novas habilidades e uma visão estratégica apurada. O ativismo apaixonado precisava se aliar à gestão eficiente para que a semente plantada pudesse germinar e florescer. Nesse sentido, Ana se viu compelida a mergulhar no universo da administração,
buscando aprimorar seus conhecimentos em gestão de projetos, captação de recursos e marketing social. Participou de cursos, workshops e seminários, aprendendo com especialistas e trocando experiências com outros líderes de organizações sem fins lucrativos. A expertise adquirida permitiu que Ana profissionalizasse a gestão da rede Resiliência, atraindo investidores, celebrando parcerias estratégicas e garantindo a transparência e a responsabilidade na aplicação dos recursos. Contudo, a gestão financeira não era o único desafio. A rede Resiliência, por lidar com temas delicados e impactantes, enfrentava constantemente a resistência de setores conservadores da sociedade, que se opunham à sua agenda de defesa dos direitos humanos e da saúde mental. Ataques virtuais, campanhas de difamação e tentativas de boicote eram táticas utilizadas para intimidar a organização e silenciar a sua voz. Diante desse cenário adverso, Ana se viu obrigada a fortalecer a sua resiliência e a desenvolver estratégias de comunicação eficazes para defender a reputação da rede Resiliência e combater a desinformação. Investiu em assessoria de imprensa, aprimorou a sua oratória e se tornou uma porta-voz incansável da causa, utilizando todos os canais disponíveis para disseminar a sua mensagem e sensibilizar a opinião pública. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com a necessidade de defender os seus valores e a sua reputação em um ambiente hostil. É crucial manter a serenidade, a firmeza e a coerência, evitando reações impulsivas ou agressivas que possam comprometer a sua credibilidade. A comunicação clara, transparente e baseada em fatos é a melhor arma para combater a desinformação e conquistar o apoio da opinião pública. Em contrapartida, Ana aprendeu a importância de delegar tarefas e de construir uma equipe engajada e comprometida com a missão da rede Resiliência. Reconheceu que não era possível fazer tudo sozinha e que o sucesso da organização dependia do talento e da dedicação de seus colaboradores. Investiu na formação de líderes, incentivou o trabalho em equipe e criou um ambiente de trabalho colaborativo e inspirador. Além disso, Ana se tornou uma mentora para jovens líderes e empreendedores sociais, compartilhando os seus conhecimentos e experiências e incentivando-os a perseguirem os seus sonhos e a fazerem a diferença no mundo. Acreditava que a formação de novas lideranças era fundamental para garantir a continuidade do seu trabalho e para construir um futuro mais justo e sustentável. De tal forma que a jornada de Ana para consolidar o seu legado foi um processo desafiador, mas também profundamente gratificante. Ela descobriu que a liderança não se resume a ter poder ou autoridade, mas sim a servir aos outros, a inspirar a transformação e a construir um mundo melhor. Ela se tornou um exemplo de resiliência, de humildade e de generosidade, mostrando que é possível transformar a dor em propósito e construir um legado que transcende a sua própria existência. Afinal, como bem disse Madre Teresa de Calcutá, o que fazemos é apenas uma gota no oceano, mas sem ela, o oceano seria menor. O florescimento da rede Resiliência, contudo, não obscurecia os desafios intrínsecos à liderança feminina em um cenário global ainda marcado por desigualdades de gênero. Ana, outrora uma vítima da misoginia virtual, via-se agora confrontada com outras manifestações de preconceito, sutis e explícitas, que permeavam o mundo dos negócios e da filantropia. A necessidade de provar constantemente a sua competência, a subestimação de suas ideias e a dificuldade em acessar redes de poder eram obstáculos que exigiam uma estratégia astuta e uma resiliência inabalável. Neste contexto, Ana buscou inspiração em outras líderes femininas, que trilharam caminhos semelhantes, aprendendo com seus sucessos e fracassos, absorvendo suas estratégias de negociação e suas táticas de enfrentamento. Descobriu que a sororidade, a união entre mulheres, era uma ferramenta poderosa para superar os desafios e fortalecer a sua voz em um mundo predominantemente masculino. Passou a integrar redes de apoio, a mentorar jovens líderes e a defender a igualdade de gênero em todas as esferas da sociedade. Ademais, Ana compreendeu que a luta pela igualdade de gênero não se restringia ao ambiente profissional. Era preciso desconstruir os estereótipos e os preconceitos que permeavam a cultura e a educação, desde a infância.
Passou a defender a importância de uma educação não sexista, que valorizasse a diversidade e o respeito às diferenças, e a combater a violência de gênero em todas as suas formas. Paralelamente, Ana se tornou uma defensora da importância do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, reconhecendo que a sobrecarga de trabalho e a falta de tempo para o lazer e o autocuidado eram fatores que contribuíam para o estresse e o esgotamento, especialmente entre as mulheres. Passou a priorizar o seu bem-estar emocional e físico, reservando tempo para atividades que lhe davam prazer e a ajudavam a recarregar as energias. Agora, pense em como isso se aplica quando você se sente sobrecarregado e desmotivado em sua jornada. É crucial reconhecer os seus limites, priorizar o seu bem-estar e buscar apoio em pessoas que o amam e o valorizam. A prática do autocuidado não é um luxo, mas sim uma necessidade para manter a sua saúde mental e física e para seguir em frente com energia e entusiasmo. Em contrapartida, Ana aprendeu a importância de celebrar as suas conquistas e de reconhecer o seu próprio valor. Deixou de se cobrar excessivamente e passou a se orgulhar de cada passo dado em direção aos seus objetivos. A autoconfiança e a autoestima se tornaram as suas maiores aliadas na luta contra o preconceito e a discriminação. Outro sim, Ana decidiu compartilhar as suas experiências e os seus aprendizados em um livro sobre liderança feminina, oferecendo conselhos práticos e inspiradores para mulheres que desejam alcançar o sucesso em suas carreiras e em suas vidas pessoais. O livro, intitulado Liderando com Alma, título fictício, se tornaria um guia essencial para mulheres de todas as idades e de todas as áreas de atuação. Dessa forma, a jornada de Ana para superar os desafios da liderança feminina foi um processo contínuo de aprendizado, de crescimento e de empoderamento. Ela descobriu que a sua força reside na sua autenticidade, na sua resiliência e na sua capacidade de inspirar outras pessoas a seguirem os seus sonhos. Ela se tornou um exemplo de liderança transformadora, mostrando que é possível construir um mundo mais justo, mais igualitário e mais humano, um passo de cada vez. Afinal, como bem disse Angela Davis, quando as mulheres se movem, toda a estrutura da sociedade se move com elas. Contemplando a tapeçaria complexa que se desdobrou até aqui, percebemos que a trajetória de Ana não se resume a uma mera escalada rumo ao sucesso ou à redenção pessoal. É, antes, um espelho que reflete a capacidade intrínseca ao espírito humano de se reinventar, de transmutar a dor em força motriz, de construir pontes onde antes existiam abismos. As diversas facetas da sua jornada, embora distintas, convergem para um ponto central: a busca incessante por autenticidade em um mundo que, por vezes, nos impele a vestir máscaras e a negar a nossa verdadeira essência. Nesse entrelaçamento de experiências, vislumbramos a fragilidade da reputação, a efemeridade da aprovação alheia e a importância de cultivar a autoaceitação. Ana, ao se despir da vergonha e ao abraçar a sua vulnerabilidade, não apenas reconquistou a sua dignidade, mas também se tornou um farol para aqueles que se sentem perdidos na escuridão do julgamento e da autocrítica. A sua história nos lembra que a perfeição é uma ilusão e que a verdadeira beleza reside na imperfeição, na capacidade de aprender com os erros e de seguir em frente com coragem e esperança. Observando a forma como Ana ressignificou a sua imagem pública e transformou a sua dor em propósito, compreendemos que a resiliência não é apenas a capacidade de resistir aos golpes da vida, mas também a habilidade de se adaptar às mudanças, de aprender com as adversidades e de se tornar uma pessoa mais forte e compassiva. A sua trajetória nos inspira a abandonar a postura de vítimas e a assumir o protagonismo de nossas próprias vidas, transformando os obstáculos em oportunidades de crescimento e de transformação pessoal. Ao analisarmos a sua luta pela igualdade de gênero e a sua defesa dos direitos humanos, percebemos que a sua jornada individual se conecta a uma causa maior, a um movimento global em busca de justiça, de equidade e de respeito à diversidade. A sua história nos lembra que a nossa voz, por mais pequena que pareça, pode fazer a diferença, e que a união de esforços é fundamental para construir um mundo mais justo, mais solidário e mais humano.
Refletindo sobre esta jornada até o momento, torna-se evidente que a saga de Ana transcende os limites de uma narrativa individual, elevando-se a um patamar de arquétipo. Ela personifica a força daquela que, confrontada com a adversidade, não se permite sucumbir, mas emerge renovada, munida de sabedoria e compaixão. A sua história nos convida a questionar as nossas próprias crenças, a desafiar os nossos próprios limites e a abraçar a nossa própria vulnerabilidade, reconhecendo que é na nossa imperfeição que reside a nossa maior força. Como um rio que encontra o seu caminho através de pedras e obstáculos, a vida de Ana nos mostra que a jornada rumo à autenticidade nem sempre é fácil, mas que vale a pena persistir, pois é no final do caminho que encontramos a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade. A sua história nos convida a repensar o nosso papel no mundo e a nos tornarmos agentes de transformação, utilizando a nossa voz e as nossas ações para construir um futuro mais justo, mais igualitário e mais humano para todos. Aproximando-nos do desfecho desta inspiradora narrativa, resta-nos ponderar sobre o legado que Ana nos deixa. Um legado que não se mede em bens materiais ou em reconhecimento público, mas sim na inspiração que a sua história nos proporciona, na coragem que a sua trajetória nos transmite e na esperança que o seu exemplo nos acende. Um legado que nos convida a acreditar em nós mesmos, a perseguir os nossos sonhos e a construir um mundo melhor, um passo de cada vez. O eco da aprovação de Ana ressoa muito além das páginas que narram sua jornada. Não é apenas uma história de superação, mas um convite sussurrado à coragem que reside em cada um de nós, aguardando o momento de florescer. A vergonha, essa sombra traiçoeira que nos espreita nos recantos da alma, pode, paradoxalmente, tornar-se o solo fértil para o renascimento. A chave, como Ana demonstrou, está em despir-se da máscara da perfeição, abraçar a vulnerabilidade e permitir que a autenticidade guie nossos passos. A saga de Ana nos recorda que a reputação, esse castelo construído sobre areia movediça, é volátil e suscetível às tempestades da opinião alheia. A verdadeira fortaleza, no entanto, reside na integridade, na coerência entre o que dizemos e o que fazemos, na lealdade aos nossos valores, mesmo quando o mundo nos impele a trilhar caminhos mais fáceis. A validação externa pode ser sedutora, mas a autoaceitação é o alicerce sobre o qual construímos uma vida plena e significativa. Ao observarmos a metamorfose de Ana, da vítima à protagonista, compreendemos que a resiliência não é uma qualidade inata, mas uma habilidade que se aprimora com a prática. É a capacidade de absorver os golpes da vida, de aprender com as cicatrizes e de emergir mais forte e compassivo do que antes. É a crença inabalável de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança sempre encontrará uma brecha para brilhar. A luta de Ana pela igualdade e a sua defesa dos direitos humanos nos lembram que a nossa jornada individual está intrinsecamente ligada à coletiva. Não somos ilhas isoladas, mas parte de um vasto oceano de experiências, anseios e desafios. A nossa voz, por mais modesta que pareça, pode somar-se a outras vozes e gerar um poderoso clamor por justiça e equidade. O mundo que queremos construir começa com as nossas ações, com os nossos gestos de gentileza e com a nossa disposição para defender os valores que nos unem. A história de Ana, enfim, é um lembrete de que a verdadeira prática começa agora. Começa com a coragem de olhar para dentro, de reconhecer as nossas imperfeições e de abraçar a nossa autenticidade. Começa com a disposição de perdoar, de aprender e de seguir em frente, transformando a dor em propósito e construindo um legado que inspire outras pessoas a trilharem os seus próprios caminhos. Começa com a crença de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, a chama da esperança nunca se apaga e que, juntos, podemos construir um mundo mais justo, mais compassivo e mais humano para todos. Que cada um de nós, ao fechar este livro imaginário, carregue consigo a semente da resiliência e a promessa de um futuro mais brilhante, tecido com fios de coragem, esperança e amor.